Olá, já em ritmo de férias. Hoje é o nosso último capítulo da terapia do esquema de Jeffrey Young. Vimos no nosso encontro anterior sobre transtorno de personalidade borderline e hoje a gente vai ver o transtorno de personalidade narcisista na terapia do esquema. E aí Jeffrey Young já entra comentando o seguinte: Modos nos permite construir uma aliança terapêutica com as partes do paciente que lutam por saúde, ao mesmo tempo em que lutamos contra as partes desadaptativas, as que vão rumo ao isolamento, à autodestruição e ao prejuízo de outras pessoas. Borderline ou narcisista são pacientes que apontam para dilemas opostos, isso daí é super importante compreender. Os pacientes TPB, que é o de borderline, são carentes demais, demasiadamente sensíveis, ao passo que os portadores de TPN, que é transtorno de personalidade narcisista que nós estamos tratando hoje, costumam não se mostrar suficientemente vulneráveis ou sensíveis. E também os narcisistas, também a gente trabalha em modo. Esses pacientes geralmente são incapazes de dar e receber amor verdadeiro, com exceção ocasionalmente de seus próprios filhos, ocasionalmente. Os esquemas nucleares do narcisismo são privação emocional e defectividade, constituintes do modo criança solitária. Bora entender isso daí daqui a pouco. Os esquemas de arrogo trata-se de uma hipercompensação para os dois outros esquemas, e de parte do modo auto-engrandecedor. A criança solitária quase sempre tem esquemas de privação com estilo de enfrentamento de hipercompensação. Para compensar o esquema, os pacientes passam a se sentir merecedores, exigindo muito e dando muito pouco a pessoas próximas. O esquema de defectividade, ou seja, falha, né, ruim, imperfeito, via de regra, está presente no narcisismo. A maioria dos pacientes com transtorno de personalidade narcisista se sentem defeituosos e, por isso, esses pacientes não deixam que os outros indivíduos se aproximem deles. Por isso que essa situação de se dar, de se mostrar, é muito mais difícil para o narcisista. Então, ele precisa estar no centro do mundo e mostrando uma figura que ele tem um superpoder, né, do que, de fato, ele se aproximar e demonstrar suas vulnerabilidades. Pode-se considerar isso daí, ou seja, o que a gente comentou em cima, que existe uma tensão entre os esquemas de privação emocional e defectividade. Sua sensação de privação os motiva a se aproximar dos outros, mas a defectividade os motiva a se afastar, ou seja, a todo momento ele está nesse conflito, né? E sempre que não consegue atingir padrões elevados em público, desabam da grandiosidade à inferioridade e se envergonham por isso. Esses fracassos geralmente produzem depressão ou sintomas como ansiedade e transtorno psicossomáticos. Além disso, os fracassos costumam gerar esforços renovados de hipercompensação, ou seja, eles reforçam a hipercompensação. E qual que é a hipercompensação do narcisista? É se sentir supremo, superior, né? Ser arrogante, então ser superpoderoso, ter os melhores status. E por usarem a hipercompensação e a evitação como estilos de enfrentamento, a maior parte do tempo dos pacientes com transtorno de personalidade narcisista tem pouca consciência de seus esquemas. Olha que interessante isso. Então eles vivem num mundo tão ativo de enfrentamento que eles mal têm consciência disso. Nem todos os pacientes demonstram estilos de enfrentamento tão extremo. Existe um espectro do narcisismo que vai relativamente do benigno até o maligno. Então, existe aí esse grau de narcisismo. Em um extremo, os pacientes são sociopatas. No outro, são autoabsortos, mas são capazes de sentir empatia e carinho por algumas pessoas. Autoabsortos é aqueles que estão ali no centro do mundo, eles querem as coisas para eles, mas eles consegue, de uma certa forma, ter um relacionamento dentro de alguns padrões de empatia e de carinho. Jamais vão se colocar numa vulnerabilidade constante. E a questão do outro estilo de enfrentamento é a dominação. A dominação e assertividade excessiva é a tendência a intimidar outros com vistas a manter o controle
das situações, se comportam como tiranos. Então, esse estilo de enfrentamento é algo, de fato, ele é manipulador, né? Ele é manipulador e ele entra exatamente para colocar o outro em xeque, para intimidar o espaço que delimita ali entre ele e o outro, né? Exatamente para ele manter esse controle. Alguns pacientes são narcisistas dentro do armário. Olha que interessante. Tem os mesmos três modos, mas o autoengrandecedor existe e na fantasia em vez da realidade. Então, quais são esses três modos que a gente vai ver agora? Modos de esquemas em paciente TPB são três principais modos que caracterizam a criança solitária, o autoengrandecedor e o autoconfrontador desligado. Entendendo um pouco esses. A criança solitária costuma pensar que não merece, esses pacientes costumam pensar que não merecem amor. Hipercompensam para ganhar reconhecimento e valor e estão à beira do colapso. Para esses pacientes, o oposto de se sentir especial é se sentir na média. E a média para esses pacientes é um dos piores sentimentos para o narcisista, porque sua autoimagem está dividida. Ou eles se tornam o centro das atenções, maravilhosos, ou não são nada. Não existe esse meio termo. Então, o arrogo leva à postura de autocentrismo do paciente, sua falta de preocupação com a necessidade de direitos alheios e sua sensação de ser especial. Então, ele se coloca no centro das coisas, ele se enaltece à frente de tudo e de todos, tá? Então ele, de fato, o arrogo é ser arrogante. Por isso que ele coloca também no livro, Jeffrey Young, comenta no livro que da mesma forma que lá o terapeuta lá em Borderline, ele coloca também apelidos, ele também busca aqui amenizar a situação de mostrar o modo para esse paciente de uma forma mais. Cadê o negócio? Uhum, cadê? E também o terapeuta também entra aqui para nomear esse modo também como polo arrogante, que é o status, que é o caçador de status, né? Que adquirir todas essas medalhas. Então, ele também trabalha essas nomenclaturas para se aproximar e para que o paciente capture aquele conceito, tá? E o autoconfrontador desligado, quando estão sós, desconexam da admiração resultante da interação com os outros. Então, eles acabam não é se esvaziando, mas eles voltam no equilíbrio, né? Quando estão sós, eles se desconectam da admiração resultante da interação com os outros e costumam passar o modo autoconfortador desligado, no qual fecham suas emoções, realizando atividades que, de alguma forma, os confortam ou desviam de sua atenção daquilo que sentem. Os pacientes passam ao modo autoconfortador desligado quando estão sós, porque, sem outros indivíduos por perto para enaltecer, o modo criança aflige esse paciente. Então, começa a se sentir vazio, entediado, deprimido, e aí adquirem compulsões e vícios para tentar equilibrar e para não ir para esse modo criança solitária. E muitas vezes eles hipercompensam exatamente no trabalho, na comida, em outros vícios. Vamos ver o que o autor colocou aqui. Quais são? Jogos, esportes perigosos, sexo promíscuo, pornografia, drogas, atividades que proporcionem estimulação e excitação. Então, coisas que exatamente o desafiam aí, né? Onde ele se sente extremamente poderoso em adquirir.
Outros esquemas que o TPB tem: a privação emocional, que está ligada diretamente a essa criança solitária, a defectividade, que está ligado diretamente a esse autoengrandecedor, o arrogo também está ligado a esse autoengrandecedor. São esquemas mais destacados aqui em pacientes de transtorno de personalidade narcisista, mas inúmeras vezes há outros presentes. Com frequência, também observamos alguns dos seguintes esquemas: desconfiança e abuso, isolamento social e alienação, fracasso, autocontrole e autodisciplina insuficiente, subjugação, busca de aprovação ou busca de reconhecimento, padrões inflexíveis, postura hipercrítica e postura punitiva. Então, todos esses esquemas aí abarcam o paciente de transtorno de personalidade narcisista, entendendo que tanto o grupo de borderline quanto o grupo de narcisista, eles têm muitos esquemas. Muitos esquemas. O do borderline, ele cambia, né? Ele troca, lembra que o autor colocou até cambia? Ele cambia rapidamente de um para outro. O narcisista, não. Ele permanece em um, ele vai sustentar aquilo ao longo de algum período, né? E dependendo do ambiente onde ele esteja. Agora, ele vivencia dentro desse. Por isso que é importante estudar esses dois grupos pelos modos. Porque a criança solitária abarca vários esquemas, o autoengrandecedor abarca vários esquemas. Então, você trabalha pelos modos porque você agrupa os esquemas. Né? Então, por isso que é importante. Porque a todo momento eles estão refletindo esse enfrentamento e utilizando de formas comportamentais esquemas exatamente para não para se precaver, mas para se resguardar de qualquer tipo de risco. E aí a terapia do esquema, no transtorno de personalidade narcisista, a hipótese sobre a origem do TPN, que é TPN, tá? A hipótese sobre a origem do TPN é solidão e isolamento, privação, aí está ligado diretamente à privação emocional, limites insuficientes, teve uma indulgência aí dos pais que não colocaram limite para essa criança. Existe também um histórico caracterizado por uso e manipulação, ou seja, o pai e a mãe pode tê-los usados para a própria satisfação. Né? O paciente não possui consciência disso, porque o pai e a mãe, a todo momento, estavam muito juntos dele, estavam necessitando daquela criança, mas aquela criança às vezes fez papel de pai, de marido, né, de algum parente, enfim, e isso daí pode ter ocorrido, inclusive, abusos disso. E ele não achar que aquilo dali foi um carinho excessivo, né? Foi um cuidado excessivo. Aprovação condicional. Ele busca, na verdade, os pais, eles podem ter buscado os padrões elevados para que eles enaltecessem exatamente aquele filho que eles tiveram. Então, é muito mais por um ego do responsável do que propriamente pelo valor do filho, né, daquele indivíduo, então da criança. Então essa aprovação condicional, ela tá muito naquela situação. Se você for bom, nossa, eu falo para você de todo para todo mundo, eu te abraço, eu tô junto com você. Agora, se você não for tão bom, você precisa me mostrar coisas melhores para que você receba esse carinho, esse afeto. Então a aprovação condicional tem isso. E também o autor menciona históricos de infância típicos também, né? Crianças e pacientes recebiam duas mensagens opostas dos pais. Então, um inflamava seu valor, enquanto o outro ignorava e o desvalorizava. Então, o comum é que um ou ambos os pais o pressionassem muito para receber louvores através do talento do filho. E isso daí acaba ele não conseguindo mediar ou valorar o que de fato é real. Né? Então, ele começa a criar um mundo que ele realmente, ele atende a ambos, né? E a outra origem comum do narcisismo na infância é a rejeição social ou alienação. Alguns pacientes eram amados e respeitados dentro de casa, mas fora da família eram rejeitados por seus pares, se sentiam diferença em algum aspecto importante. Aí vem muito bullying também, tá? Na infância. Então principalmente enquanto adolescentes. Como adolescentes não eram tão admirados ou não se faziam parte da turma, tem muito disso.
O paciente com transtorno da personalidade narcisista em seus relacionamentos íntimos se comporta com incapacidade de assimilar esse amor. Tá? O relacionamento como fonte de aprovação e validação. Eu espero do outro que me valorize, me valide. Por isso que eu estou com ele, não porque eu o amo, mas porque eu quero que me enalteça. A empatia limitada, ou seja, eu tenho algo que me atrai, mas com muitas restrições. A inveja, o que o outro tem, eu invejo, então eu estou com ele, né? Isso daí, inclusive, é muito comum. Idealização e desvalorização de objetos de amor. Então ele está com o outro para pisá-lo, para tornar o outro objeto. E isso daí, inclusive, tem as agressões, né? O arrogo em relacionamento, ele ser esse soberbo, ele ser muito arrogante, né? Essa pessoa, esse indivíduo. O autoconfortador desligado na ausência de afirmação externa é que, à medida que desvalorizam seus parceiros no decorrer do tempo, esses pacientes começam a se distanciar deles. E o que ocorre? Envolvem-se num comportamento de solitários, de desligados daquele outro par, né? Com aquele outro par. E muitas vezes, nisso daí, ocorre sim a separação, o descontentamento. Falar que o narcisista ele suga demais, com o borderline também suga demais, tá? A convivência, o relacionamento é muito intenso, é muito difícil. Avaliação do narcisismo. Há vários métodos para avaliar se o paciente é um paciente de transtorno de personalidade narcisista. O terapeuta pode observar o seguinte: o comportamento do paciente nas sessões de terapia, a natureza do problema e do histórico do paciente, a resposta a exercício com imagens mentais e perguntas sobre infância, incluindo o inventário parental de Jung, tá? E o questionário de esquemas de Jung preenchido pelo paciente. O comportamento do paciente nas sessões de terapia, ele demonstra exatamente esse arrogo, essa arrogância logo no início, né? E já fazendo perguntas, já questionando a capacidade do terapeuta, a propensão de culpar os outros é muito intensa do que assumir as responsabilidades, a necessidade que o outro, ou seja, que no caso o terapeuta, naquele set, né? Ou naquele local de atendimento ou de sessão, que ele gere a atenção ao paciente narcisista e que enalteça. Agora, a parte da natureza do problema e do histórico do paciente é a busca exatamente dessas crises de sua vida ou profissionais, que eles buscam exatamente a parte desse controle, dessa retomada de controle, né? A outra razão também é uma sensação de vazio. Ao mesmo tempo que têm uma aparência externa de sucesso, suas vidas carecem um sentido interior muito intenso. Eles muitas vezes não sabem, nem percebem o porquê que eles estão, para que vale aquela vida, né? Então, eles se atêm muito à conquista, muito a status, muito a bens. A resposta e exercício é uma imagem mental, a pergunta da infância, é mais difícil levar essa imagem mental, tá, para o paciente, porque ele não quer se tornar vulnerável de forma nenhuma. Sendo que, no momento que você discute aí sobre algumas memórias prazerosas, podem vir também algumas pontas de consciências sofridas. E aí a gente vai puxando essas pontas, né? E tentando fazer essa imagem sobre a infância, apesar de ter muita resistência. E o questionamento de esquema são os scores, né? Em arrogo, padrões de inflexíveis, o autocontrole, autodisciplina, insuficientes, e outros scores bem baixo em quase todo o resto do questionário. Esse perfil atesta o poder desse paciente para hipercompensação e evitação. Aí, já chegando ao fim do nosso livro, o tratamento de pacientes de transtorno de personalidade narcisista, ele tem aí 3 objetivos. Os objetivos gerais desse tratamento é fortalecer um modo adulto saudável a partir do modelo oferecido pelo terapeuta, que é capaz de fazer a reparação parental da criança solitária e lutar com os modos de autoengrandecedor e autoconfortador desligado. Almeja-se maior vulnerabilidade, com menos hipercompensação e menos evitação. Então, é ajudar a criança solitária a se sentir cuidada e compreendida e cuidar e empatizar com outras pessoas também. Não pode se colocar essa criança também no holofote, né? Ela tem que se relacionar.
Confrontar o autoengrandecedor de forma que o paciente abdique da necessidade excessiva de aprovação e trate os outros com base na reciprocidade. À medida que a criança solitária recebe mais amor verdadeiro, ou seja, no momento que ela. Olha aquele, logo no início, quando a gente falou de privação e de desvalor. Né? Aqui a gente está falando exatamente isso, porque o autoengrandecedor ele se coloca numa hipercompensação, né? Para exatamente não mostrar essa defectividade. E aí, com isso, ele se priva de ter as pessoas no entorno. Então, é equilibrar um pouco essa necessidade excessiva de aprovação e buscar mais relações e trabalhar com a reciprocidade. Com isso, existe uma troca, né, de carinho, de cuidado, de compreensão. Daí, vai reforçando um modo adaptativo. Ajustar o autoconfortador, nossa, eu sem água. Ajudar o autoconfortador desligado a abrir mão do comportamento aditivos e evitativos e substituir por amor verdadeiro e autocompreensão e vivências de sentimento. Quando ele fala de comportamento aditivos, é exatamente a questão de vícios, a questão de compulsões, né? Exatamente para evitar cair nesse pensar dessa criança solitária, sofrida, privada, né, de emoções, de carinho. O terapeuta chega a esse objetivo. Ele vem estabelecer as atuais queixas como base de apoio para a ação. Então, o paciente está chegando lá e geralmente ele chega culpando o outro. Então, ele vai trabalhar em cima dessa queixa para começar a gerar vínculo, né, que é importantíssimo. E aí, gerando vínculo com essa criança solitária, ou seja, dando a ele essa reparação parental, estabelecer vínculo com essa criança solitária, ou seja, então dar a ele esse cuidado, essa compreensão, para gerar essa empatia, né? E esse cuidado, e mostrando que isso daí aos poucos pode ser recíproco. E contato, o terapeuta confronta o estilo de superioridade ou desafiador desse paciente. Então, a todo momento, e aí Jeffrey Young, ele abre isso daí passo a passo, tá? Tá lá no livro, você pode ver lá na página 335, ele começa a explicar todo esse tratamento. Aqui, de uma forma resumida, ele vem aí confrontar o estilo de superioridade desafiador desse paciente, reparação parental. Contato, o terapeuta expressa seus direitos sempre que o paciente os violar. Então, não pode deixar passar ou se subjugar pelo paciente de personalidade narcisista. Então, onde está o limite entre uma parte e outra, entre o paciente e o terapeuta? O terapeuta demonstra vulnerabilidade. Isso é muito importante, se precavendo de não entrar e não abrir a vida pessoal, mas de mostrar que é um ser vulnerável. Porque dessa forma, ele vai ter uma forma de exemplo e de comparação que ele, com esse modo de adulto saudável, ele vai começar a questionar esse modo autoengrandecedor, esse modo confortador desligado. Para quê? Para suprir a criança solitária. Para vir à tona essa criança solitária. O terapeuta introduz o conceito de modo de criança solitária. Olha como uma coisa está ligada à outra. Então, no momento que o terapeuta mostra sua vulnerabilidade, ele também começa a estabelecer essa imagem de passar bastão para que o paciente vivencie o modo de meio de imagens dessa criança solitária. Então, e é difícil para o narcisista, porque ele não quer mostrar a vulnerabilidade dele. Ele é um ser superior na mente dele, tá? E explorar as origens da infância dos modos por meio de imagens é onde, de fato, começa-se a fazer o trabalho com o paciente. Tá? E o terapeuta explora as funções adaptativas dos modos de enfrentamentos. Então, eu tenho isso, como que eu posso, nesse modo de enfrentamento, sair do desadaptativo, desse arrobo constante, para, de repente, um questionamento socrático com o outro, desse questionamento socrático, para colocar uma dúvida. Enfim, então, não vai extrair o paciente do modo autoengrandecedor, o autoconfortador desligado, né? Mas ele vai
começar a colocar nesse modo, tornar esse modo um pouco mais adaptativo, porque é somente dessa forma que vai se colocando aí toda uma espiral de conhecimento e esse adulto saudável vai vindo à tona. O terapeuta ensina os modos a negociar durante diálogos de esquemas. Então, é importante ter essa psicoeducação para o paciente. Isso daí, gente, é já em tempo de terapia, viu? Um prazo de terapia já extenso, porque é muito fácil o narcisista desistir nas primeiras sessões. Acho que, inclusive, escrevi isso em algum momento. Então, o terapeuta ensina os modos a negociar durante os diálogos do esquema. E o terapeuta conecta com a criança solitária com os atuais relacionamentos íntimos. Então, esses relacionamentos, o que que você aonde você encontra a criança solitária nele? E o que que você vê no outro que você tinha lá no passado e você está hipercompensando no outro? Né? Que é em cima de retaliação, arrogo. Então, esse espelhamento, às vezes pode ser esse espelhamento. O terapeuta ajuda o paciente a generalizar as mudanças da terapia para a vida, né? Então, ele leva o que está sendo vivenciado, o que está sendo construído naquele set, né? Para que ele vivencie isso daí também na sua vida, na vida real, né? E comece a exercitar isso. E o terapeuta induz estratégias cognitivos comportamentais. E aí vem toda a estratégia que Jeffrey Young traçou aí com vários tipos de terapias ao longo do livro. Obstáculos comuns ao longo do tratamento do narcisismo. O paciente talvez seja incapaz de entender o objetivo da terapia. E estabelecer um relacionamento baseado em cuidado e não em privilégio. Então, especialmente se o paciente nunca experimentou um cuidado de verdade. Então, se ele está buscando naquele tratamento ser privilegiado, ele ali, se ele não obtiver isso, ele tem uma probabilidade alta de desistir do tratamento. E isso daí, geralmente, nas primeiras sessões. Então, é importante, nas primeiras sessões, buscar trazer ele nessa base de apoio das queixas atuais, linkando que, de fato, aonde ele vai construir aquela relação. Como que ele vai, de fato, fazer aquele rapport, né? E uma das coisas que existe uma diferença muito grande é exatamente a questão do cuidado. Então, o cuidado não é você simplesmente passar a mão na cabeça ou nos erros da outra pessoa. O cuidado é aferir a melhor forma deles ter um bem-estar na vida. O cuidado é exatamente você ajudar ele a criar uma jornada mais adaptativa. E não simplesmente enchê-los de privilégio. Tá? E com isso, concluímos aí o livro Terapia do Esquema. A gente tem aí um livro, 360 páginas, né, que foram estudadas aqui ao longo de todas essas segundas-feiras com vocês. E eu fico muito feliz de estar trazendo esse estudo de terapia do esquema. Era um livro que eu queria muito ler, né? Queria muito entender como que funcionava isso. Me admirei muito como que ele alça a mão de várias abordagens e de vários estilos terapêuticos, né? Classificando muito bem essa questão aí de modos e esquemas e como que isso daí a gente pode utilizar no nosso dia a dia, entendendo a gente também, né? E vivenciando também nossos futuros pacientes ou pacientes. Né? Para você que ainda não está no grupo, procure o grupo lá no AlumPsi, ou no Instagram, ou no YouTube. Procure o grupo AlumPsi e compartilhe esses vídeos com outros estudantes de psicologia, para que a gente passe esses resumos, esses estudos de livro. Um grande beijo e até 2026.